respeito do tema do agravo, é imprescindível nós examinarmos, em primeiro lugar, o artigo 522. Nesse artigo está toda a estrutura do agravo, ao dizer, primeiro, que o prazo é de 10 dias. Segundo, dizer que cabe de decisões interlocutórias. Então, agrava um recurso que cabe no prazo de 10 dias de decisões interlocutórias. Não esquecendo, os senhores, que esses 10 dias sofrem a interferência dos artigos 188 e 191, por evidente. Agora, no tocante às decisões interlocutórias, eu queria chamar a atenção dos senhores. Se nós formos ao artigo 162, parágrafo 2º, lá está conceituado o que se denomina decisão interlocutória. Decisão interlocutória pressupõe uma questão incidente. E questão, segundo a melhor doutrina, é ponto controvertido. Ora, se nós seguirmos ao pé da letra decisões interlocutórias, o agravo teria um cabimento altamente restritivo. Só caberia se e quando houvesse controvérsia. Portanto, não caberia agravo de tutela antecipada, não há controvérsia. Eu sou o autor, eu peço tutela antecipada, o juiz concede ou denega. Não há sequer manifestação da parte contrária. Então, onde nós lemos decisões interlocutórias, nós devemos ler que cabe agravo de instrumento de qualquer provimento do juiz que cause ou possa causar lesão à parte, sem pôr fim ao processo. Então, qualquer ponto do processo que possa causar lesão ou cause lesão à parte está sujeita à interposição do agravo. E agora, por expressa disposição de lei, a regra é agravo retido. Agravo sobre a forma retida, é a regra. E por esse mesmo artigo, quando é que cabe agravo de instrumento? Em 3 oportunidades. Se houver perigo, urgência, primeira hipótese. Segundo, da decisão que não admite o recurso. E terceiro, da decisão que recebe, quanto aos efeitos que recebe o recurso. Então, só caberia agravo de instrumento em 3 hipóteses. Urgência, não recebimento do recurso e quanto aos efeitos em que o recurso é recebido. Todavia, não obstante esse dispositivo, o que dá a entender que agora o recorrente não pode escolher entre um e outro, ele tem que escolher ou tem que optar pelo agravo sobre a forma retida. Só naquelas 3 hipóteses caberia. Todavia, há um equívoco. Vejam, senhores, que não é só nessas hipóteses que cabe agravo de instrumento. Vejam que da decisão que julga a liquidação, agravo de instrumento. Da decisão que julga a impugnação, que rejeita a impugnação à fase de execução, agravo de instrumento. E mais um problema. Na liquidação de sentença, nós podemos ter uma série de decisões proferidas pelo juiz. Nomeia um perito, o outro impugna. Não cabe agravo retido. Por quê? Porque não tem apelação. Então, na liquidação de sentença, qualquer incidente que surja, vai exigir o agravo de instrumento. Por quê? Porque quando o juiz for proferir a decisão na liquidação, é agravo de instrumento. E onde a parte vai reiterar o pedido daquele agravo? Não tem nas razões, nem nas contra-razões de apelação. Então, na fase de liquidação e na fase de execução, de impugnação à execução, também cabe agravo de instrumento. Então, nós temos esses 2 tipos de agravo. O agravo na forma retida e o agravo de instrumento. Vamos examinar, inicialmente, só o agravo retido. Apenas por uma facilidade de exposição, vamos examinar o agravo retido e depois examinaremos o agravo de instrumento. O agravo retido exige uma petição no qual o recorrente vai dar toda a sua fundamentação e pedir a reforma ou a nulidade do ato impugnado. Então, uma petição simples, na qual ele vai trazer esses elementos, sua fundamentação, ou quais são os argumentos que ele tem para pleitear
a reforma ou a nulidade da decisão impugnada. Essa petição é juntada nos autos e tem o seu efeito devolutivo diferido se e quando houver recurso de apelação. Porque quem que vai apreciar o agravo retido como regra? O tribunal. Excepcionalmente o juiz vai apreciar. A regra é que o agravo retido é dirigido ao tribunal e tem por finalidade primeira evitar a preclusão. Então, o agravo retido evita a preclusão e será examinado pelo tribunal. Vocês vão dizer, mas o juiz não pode se retratar? Claro que pode. Um dos efeitos do agravo é retratação. O que se pretende com o agravo é que o juiz venha se retratar. Ele pode se retratar? Pode. Mas diz a lei, ele vai se retratar desde que ele ouça a parte contrária. E aqui surge uma questão, ou um ponto de conflitância. Se eu só posso me retratar depois de ouvir a parte contrária, significa dizer o quê? Que alguém interpôs agravo retido, eu teria que ouvir a parte contrária no prazo de 10 dias e depois me retratar, se for o caso. Ora, se isto for regra, o processo que já sofre uma demora enorme, vai sofrer uma demora maior. Porque imagina um processo que alguém interponha 5 agravos retidos. Deixando assim, desculpa a expressão vulgar, deixando por barato, cada agravo vai levar uns 30 a 40 dias, porque até que intime, até que haja o prazo de 10 dias para responder, até que volte concluso para o juiz, até que o juiz venha decidir, cada um vai gastar de 50 a 60 dias, no mínimo. Então, vocês imaginam que 5 agravos retidos vão provocar um retardamento do processo de quase 1 ano. Então, sob a minha ótica, o juiz não deve sempre mandar ouvir a parte contrária. Ele deve sempre ler as razões do agravo retido. E se ele tiver a ideia, a suposição que ele possa estar errado, que ele venha reformar sua decisão, que ele possa reformar, nesse momento ele intima a parte contrária. Mas não é sempre intimar, porque senão nós vamos ter esse retardamento no andamento do processo. Então, deve ler as razões. E pode dizer assim, acho que eu me equivoquei. Eu indeferi e o agravante tem razão, eu devia deferir. Então ele vai ouvir a parte contrária. Bom, mas ele ouve a parte contrária e aí a parte contrária traz argumentos que ele fala, não, eu estava certo. Então não se retrata, ponto final. Mas simplesmente seguir a toada do procedimento, agravo, intime-se, 10 dias, e agora eu vou dizer o que eu vou fazer, isso não pode. A meu ver, não pode. Não está escrito aqui, mas é da essência do processo, hoje, principalmente diante de um princípio constitucional, que o processo tem que ser célere. Isso vai atrasar o processo. Uma outra peculiaridade foi exigir, na audiência de instrução e julgamento, o agravo retido oral. E aqui tem uma peculiaridade. A audiência de instrução e julgamento, regra, agravo retido oral. Em que prazo? Imediatamente. Então aqui surge um probleminha. O que seria esse imediatamente? Imaginem, senhores, há uma audiência, o juiz vai ouvir a primeira testemunha do autor, o réu contradita a testemunha.
E o juiz profere uma decisão, defiro ou não defiro. Deve ser agora a interposição do agravo retido oral ou vai esperar o encerramento da audiência para aí reduzir a termo o seu agravo retido oral? A meu ver, no momento em que ocorreu o indeferimento, é que deve ocorrer a interposição do agravo retido oral, imediatamente. De forma sucinta, é claro. Não há condição, às vezes, do advogado ter todos os elementos necessários para fundamentar o seu agravo retido, mas não há problema. A fundamentação pode ser sucinta, e quando ele for reiterar o exame desse agravo, ele poderá trazer mais fundamentos, não outros fundamentos, mais fundamentos. Porque ele vai ter que fixar seus argumentos naquilo que ele se insurge, ou contra aquilo que ele se insurge, mas pode trazer mais fundamentos. Agora, um colega dos senhores me disse: professor, mas fica uma situação difícil. O juiz indefere, eu sou o réu, contraditei a testemunha, o juiz a indefere, o autor tem um advogado de altíssima condição, altíssimo gabarito, ele interpõe agravo retido oral, tem uma série de argumentos, tem uma série de fundamentações, expõe verbalmente tudo, essa sua exposição é reduzida a termo, e agora o juiz vira para mim e fala: doutor, resposta. E a resposta, pelo princípio constitucional, pelo princípio processual da isonomia, deve ser imediatamente também. E como é que eu faço? Eu, que sou um advogado recém-formado, que não tenho nem ideia do que o advogado, o autor falou, citou expressões latinas, etc, etc. O que eu vou fazer? Eu uso uma expressão primeiro jocosa e depois eu explico. Eu, se sou o agravado, eu viro para o juiz e falo: estou com Vossa Excelência e não abro. Porque ele não indeferiu, ele não deu uma fundamentação, deu. Se deu a fundamentação, eu acompanho a fundamentação dele e ponto final. Porque não pode haver decisão sem fundamentação. Então ele deu uma fundamentação e eu digo: olha, eu acompanho o que o senhor disse, eu estou com o senhor, acho que o senhor está certo e ponto final. Ah, bom, e depois mais fundamentações, da mesma forma. Porque se o agravo retido, as razões são sucintas, a resposta é idem. E depois será possível ser reiterado ou poderão ser trazidas novas alegações. E uma última observação no agravo retido, diz que ele só será conhecido para o tribunal se for reiterado. Se o agravante reiterar. É verdade, mas tem exceção. E, indiscutivelmente, quem interpôs o agravo retido oral, nas razões do recurso de apelação ou nas contrarrazões, deverá pedir expressamente que o agravo seja revisto. Mas nós temos duas exceções. A primeira exceção diz respeito à interposição, eventualmente, de agravo retido após apelação ou as contrarrazões. Serão situações raríssimas, mas pode ocorrer. Imaginem, os senhores, nós temos apelação, no momento em que a parte contrária contrarrazou, junta um documento. Juntou um documento. Se pode ou não pode juntar o documento, isso é outro problema. Mas juntou o documento. E o juiz, pelo princípio constitucional do contraditório, diga a parte contrária. E eu entro com uma argumentação dizendo: peço desentranhamento do documento, não poderia juntar o documento, porque é extemporâneo. E o juiz assim: mantém o documento. E agora? Eu quero agravar. É agravo de instrumento? Não, não há urgência. Porque o agravo de instrumento exige urgência, não há urgente. Não é indeferimento de apelação e não é quanto aos efeitos que recebe a apelação. Então, cabe agravo retido? Cabe. E me parece o mais lógico, porque vai subir a apelação, examina seu agravo retido. E aonde eu vou reiterar? Não tem lugar para reiterar. Esse agravo retido, nesse caso concreto, deverá inquestionavelmente ser conhecido, apreciado e julgado pelo tribunal. A outra exceção, que não está na lei, evidentemente, é uma exceção doutrinária. No reexame obrigatório, artigo 475, aquelas hipóteses de reexame obrigatório, ações contra a fazenda pública, no reexame obrigatório, se as partes interpuseram agravo retido e não apelaram, o tribunal não só pode, como deve conhecer de todos os agravos retidos. Ninguém reiterou.
E por que que nesse caso do reexame obrigatório, o tribunal tem que conhecer? Porque o reexame obrigatório dá a devolução plena ao tribunal de toda a matéria objeto do processo. Então o tribunal está apto a conhecer de todos os agravos, dar provimento, negar provimento e apreciá-lo, sem que tenha havido reiteração. Vai ocorrer na prática? É muito difícil que as partes não apelem, não interponham contra razões e tal. Mas se não interpuserem, o tribunal tem que conhecer. É um pensamento doutrinário, ou melhor, um pensamento de um determinado doutrinador do Rio Grande do Sul, e que todos os demais doutrinadores o acompanham, dizendo que aqui a devolução é plena e, portanto, o tribunal deve conhecer. Só com um detalhe. Como se trata a ação contra a Fazenda Pública, não se pode esquecer da súmula 24 do Superior Tribunal de Justiça, que veda ao tribunal agravar a situação da Fazenda Pública. Então, todos os agravos vão ser conhecidos, vão ser apreciados e julgados, só que o tribunal não pode, no exame desses agravos, ou que seja, agravar a situação da Fazenda Pública por força dessa súmula 24 do Superior Tribunal de Justiça. E a última observação para encerrar o agravo na forma retida diz respeito à dispensa de custas. O agravo retido na forma oral, pelo menos até o presente momento, não exige pagamento ou recolhimento de custas. No tocante ao agravo instrumento, a grande novidade é que o agravo é interposto, o agravo instrumento é interposto diretamente no tribunal. Fugiu a regra da interposição dos recursos. Todos os recursos devem ser interpostos perante o juízo que proferiu o ato impugnado. No caso do agravo instrumento, ele vai ser interposto diretamente no tribunal. E aqui diz a lei, diretamente no tribunal, na sua secretaria, pelo correio, ou conforme lei local. Bom, quanto à interposição do recurso no prazo de 10 dias na secretaria do tribunal, ninguém tem dúvida. Só se dirigir à sede do tribunal em São Paulo, hoje só o Tribunal de Justiça, vai à sua secretaria, protocolo e entrega o agravo. Se for pelo correio, também não há dificuldade, vai ao correio. E um detalhe, eu sei que existem diversos juízes, diversos julgadores que dizem o seguinte: o agravo interposto pelo correio tem que chegar no prazo de 10 dias. Isto, a meu ver, caracteriza uma violência incomensurável ao exercício do legítimo direito da parte. Se eu tenho 10 dias para exercer o meu direito, direito o quê? De recorrer. Esses 10 dias eu estou cumprindo. Entreguei no correio, se o correio entra em greve, se vai atrasar, se vai demorar, não é problema do recorrente. O que importa é que eu cumpra o prazo de 10 dias. Fui ao correio no 10º dia, está perfeito. Só tem um detalhe para quem trabalha em cartório, não esquecer. Sabe onde fica a prova da data de entrada no correio? No envelope. E qual a primeira coisa que o cartorário joga fora? Envelope. Põe por terra a prova da tempestividade. Então é um aspecto importante para quem trabalha em cartório, guardar ou arquivar o envelope onde está o agravo, porque nele é que está o carimbo da tempestividade, a data que foi entregue. Em último lugar, lei local. Como os senhores viram aí, eu fui
juiz de carreira, cheguei a desembargador, e isso me dá maior orgulho, a maior satisfação de ter conseguido fazer tudo isso aí. E eu jamais censuro meus colegas, censuro a magistratura, mas reconheço que há imperfeições, tanto no Poder Judiciário, como uma instituição e outras instituições, mas no Poder Judiciário também existe, nem mais, nem menos que as outras. E às vezes juiz, desculpa a expressão, é louco para inventar. É louco para inventar. Os primeiros agravos que foram interpostos em São Paulo, mediante o protocolo integrado, foram indeferidos por intempestivos. Por quê? Porque aquele não era o caminho próprio, porque falava em lei local. E lei local, no entender do juiz, era lei estadual. Bom, se isso é verdade, como é que essa lei local vai se aplicar à Justiça Federal? Eu não interponho agravo instrumento da Justiça Federal? Eu interponho. Que lei local que é? Então, lei local aqui é lei de organização judiciária. E a lei de organização judiciária do Estado de São Paulo autoriza a utilização do protocolo integrado. E ponto final. Então, eu estou aqui em Ribeirão Preto, quero interpor um agravo instrumento ao Tribunal de Justiça de São Paulo, entrego no protocolo aqui e ele é remetido a São Paulo e ponto final. Acabou. É a forma correta. E até para satisfação, eu vejo que aqui tem muitas moças, para satisfação das senhoras, quem, não digo criou, mas quem vislumbrou a possibilidade de um protocolo integrado no Estado inteiro foi uma advogada. Na época nós éramos assessores do corregedor, em São Paulo, só em São Paulo tinha protocolo, do centro para na época a vara distrital. Não tinha vice-versa, tinha só do centro para a vara distrital. E essa advogada, representando a subseção de uma vara distrital, procurou o corregedor dizendo, eu gostaria que fosse ida e volta. Quer dizer, é protocolo para mandar para o centro, tivesse protocolo para voltar para a vara distrital. E as coisas que acontecem no país que a gente não tem ideia. E o corregedor me chamou e falou, vá ver o que a gente precisa para atender esse pedido que me parece bastante legítimo. Desci ao local onde as petições eram entregues, distribuídas, e perguntei para o funcionário, o que precisa para que a petição vá e volte? Ele falou, outro malote. Exatamente, mais um malote. Então, um malote que vai e um malote que vem. E aí se criou o protocolo integrado no Estado de São Paulo. Quer dizer, a colaboração de um advogado, de uma advogada mais precisamente, e algo extremamente simples. Bom, não preciso dizer para os senhores, mas para aqueles talvez ainda não tenham visto essa matéria, que eu sei que aqui tem estudante do 1º ao 5º ano, essa petição do agravo instrumento deve ser escrita e a lei exige 3 requisitos específicos. Primeiro requisito, que haja a fundamentação, as razões de impugnação. Segundo, o pedido de reforma ou de anulação do ato impugnado. E terceiro, a referência expressa ao nome do advogado, do agravante e do agravado, com endereço e tudo mais. Bom, a ausência de qualquer um desses requisitos, dessa formalidade, vai autorizar o juízo de não admissibilidade do recurso. O juiz vai fazer o juízo de admissibilidade, dizer falta requisito, não admite o recurso e dá por encerrado. Embora não esteja na lei, apenas um alerta àquele que for interpor um recurso de instrumento, é muito comum a interposição de um recurso sem que tenha a parte contrária. Primeira coisa. Segundo, sem que a parte contrária tenha se feito representar nos autos. Agora, como é que o relator no tribunal vai saber isto? Portanto, se a parte contrária não foi citada, se a parte contrária não tem advogado, eu, agravante, devo consignar isso. Deixo de mencionar o nome do advogado, porque a parte não foi citada. Deixo de mencionar o nome do advogado, porque é revel. Porque se eu não fizer isto, o relator vai pensar que eu desatendi a regra. Eu desatendi porque não tem, mas eu preciso explicar para ele que não tem, porque ele não sabe. Ele não tem o contato com o processo.
que o processo está tramitando aqui em Ribeirão Preto, ele recebe elementos que permitam que ele avalie a pretensão do agravante, mas não sabe se tem a parte contrária ou não tem. Então é imprescindível que mencione. Se tiver, mencione o nome do advogado e ponto final. E se não tiver, deve constar que não tem. E mais um detalhe que passa desapercebido. Se o réu, já existe o réu, ele foi citado por hora certa, o senhor sabe perfeitamente, se ele é réu citado por hora certa por edital, tem curador especial. Então é importante consignar, olha, o réu é revel, foi citado por hora certa, tem seu curador especial fulano de tal. E quando se exige a juntada de procuração, quem vai juntar o ato do juiz que nomeou o curador especial? É um detalhe menor, mas que pode ocorrer e que nós falamos, não tem procuração, não junto. Não tem, para curador especial não existe procuração, mas tem o ato do juiz que o nomeia. E essa petição, diz a lei, deve ser instruída com documentos necessários, obrigatórios e documentos facultativos. O não juntada de documentos obrigatórios leva à inadmissibilidade do recurso. E quais são os documentos obrigatórios? Cópia da decisão impugnada, cópia da certidão de intimação e cópia das procurações, do agravante e do agravado. Com relação a essas cópias, eu queria fazer uma ponderação. E aí que eu digo que nessa busca da modernidade do processo, nós que lidamos, e os senhores que vão lidar com o processo, devem pensar também modernamente. Vejam só, está dito que eu preciso juntar cópia da decisão impugnada e preciso juntar a prova da minha intimação para verificar a tempestividade. Vamos imaginar que eu junte cópia da decisão. Decisão, está lá dito, essa decisão data de 11 de setembro de 2006. E meu agravo está dando entrada hoje. Eu tenho 10 dias. Está havendo alguma dúvida de tempestividade? Nenhuma. Então exigir que ele traga a prova de intimação, e se não for intimado? Eu não preciso ser intimado para participar do processo. Eu posso intervir voluntariamente, estou intervindo. E vai precisar juntar, fazer uma certidão que é tempestivo, está lá, o ato foi praticado pelo juiz dia 11 de setembro, hoje é dia 15, eu estou absolutamente dentro do prazo. Então exigir que a parte traga alguma certidão para provar que está no prazo, ou não conhecer do recurso porque não tem a certidão, me parece um extremo exagero. Outra circunstância importante é se esses documentos precisam ser autenticados ou não. É claro, se eu fosse advogado, eu autenticaria todos. Porque eu não vou correr risco pelo meu cliente. Não autentico, o juiz, o relator pode dizer, não admito o recurso porque não foram autenticadas as peças. Primeira observação, não há na lei nenhuma exigência para a autenticação desses documentos. Pelo contrário, lá na frente está dito o seguinte, que o próprio advogado pode atestar nos autos que aquilo é cópia fiel. Então não há nenhuma razão
para se exigir autenticação. E aqui eu queria fazer um parênteses. Embora eu tenha a carteira da ordem, eu fiz uma experiência de alguns meses como advogado e não gostei. Não gostei nem do exercício, nem de mim mesmo, porque eu não tenho perfil para advocacia. Precisa um perfil especial e eu não tenho. Estava comentando com o doutor, que é advogado, que precisa um perfil especial, eu não tenho, então não me interessei pela advocacia. Em menos de um ano, encerrei as atividades. Mas nesse pouco tempo, eu pude perceber que muitas vezes o advogado se vê obrigado a tomar algumas atitudes ou a agir dessa ou daquela forma e que lhe pode causar algum aborrecimento, algum transtorno futuro. E que essas defesas dos advogados deviam ser feitas indiscutivelmente pela ordem. Não estou contra a ordem, não faço campanha na ordem, não sou candidato a nada na ordem. Absolutamente nada. Mas me parece que nesse particular, nós advogados, precisávamos exigir mais da ordem. Vejam só o que me parece, e eu como juiz, nunca exigi autenticação. E explico por quê. Porque vejam só, quando os senhores forem se formar, ou aqueles que já são formados, prestaram juramento. Prestaram juramento. Um juramento que o senhor se compromete a agir com dignidade, em outras palavras. Tem as suas palavras sacramentais, mas em suma é isto. Eu vou agir de acordo com a lei, com dignidade, etc, etc. Muito bem. Então eu sou advogado e digo, estou juntando cópia disso ou daquilo. E não serve. Não serve. Precisa que um escrevente de cartório me sinta à vontade para dizer, não estou diminuindo o escrevente de cartório, eu fui escrevente de cartório antes de ser juiz. Precisa um escrevente de cartório que tem o segundo grau, que ele coloque lá assim, o referido é verdade ou fé. Eu não consigo entender, confesso aos senhores que nessa fase da vida, eu não consigo entender ainda como é que isso pode subsistir. Quer dizer, o que eu como advogado afirmo não vale. Agora lá no cartório ele põe, é referido é verdade ou fé, agora serve. Não me parece crível, e não me parece crível que a ordem permita que essas coisas ocorram. Porque não dá para um advogado sair como Dom Quixote, batalhando contra os moinhos de vento. Mas é preciso que a ordem faça alguma coisa. E só aproveitando, já que eu estou aqui nesse desabafo, aproveitando um segundo, não consigo entender como é que se permite que o juizado especial não tenha advogado. Também não tenho filho advogado também. Mas quantos se formam? Eu tive isso, a sensação no escritório. Quantos currículos recebia por dia de recém-formados procurando emprego? E não tinha onde colocar. Eu recebia, sem exagero nenhum, recebia uma média de 4, 5 currículos por dia pedindo emprego. Por que no juizado especial não coloca pessoal recém-formado para trabalhar? Exige a presença do advogado e coloca estagiário recém-formado para trabalhar, para praticar, para aprender, para exercer a atividade. Agora não precisa de juiz, não precisa de advogado. Não me parece, inclusive, me parece inconstitucional, porque a Constituição diz que o advogado é imprescindível para a justiça. Em todo caso, desculpe uns desabafos de vez em quando, mas eu estou numa idade que me permite esses desabafos de vez em quando. Já que ninguém faz, faço eu aqui. Então vejam só. Bom, interposto o agravo no tribunal, o artigo 526 determina ao agravante que em 3 dias ele junte cópia perante o juízo do processo que contém a decisão impugnada. Então precisa juntar a cópia. Ele protocoliza a sua petição do agravo do instrumento, extrai uma cópia e junta no processo. A respeito dessa exigência, saiu uma discussão interminável na jurisprudência, predominando o entendimento que não era necessário juntar, porque essa juntada tinha a ver só com a retratação do artigo 529. Com a devida vênia, estava errado. Essa juntada da petição nos autos aqui em Ribeirão Preto tem a ver com o princípio do contraditório e ampla defesa. Porque, veja bem, eu sou advogado agravante, eu vou a São Paulo, levo a petição, entrego. O agravado é intimado aqui. Como é que ele faz para responder? Ele tem que ir a São Paulo. Porque não tem a peça. Se não juntar nos autos, ele não tem como se manifestar. Ele teria que ir a São Paulo. Bom, é um prazer ir a São Paulo, não sei se vai ser bom ir a São Paulo, mas se ele for dativo,
Como é que ele vai a São Paulo? Então, por incrível que pareça, por mais que os tribunais tenham dito, o artigo 526 era uma exigência do princípio do contraditório. E não para o juízo se retratar, dizer assim, em favor do agravante, ele não juntou, ele que é o prejudicado, que nada. Só que agora o legislador fez algo extremamente salutar, a meu ver, no parágrafo único do artigo 526. E ele diz, permito aqui para ser fiel ao texto, e ele diz o seguinte: o não cumprimento do disposto nesse artigo, desde que arguído e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo. Então, veja bem, eu interpus o agravo e não juntei nos autos. O agravado é intimado e não diz nada, prossegue. Não pode o tribunal, de ofício, não conhecer do recurso. Se o agravado não suscitar o fato de dizer, olha, não juntou a peça, estou fazendo prova, o tribunal não pode conhecer, tem que processar e julgar o agravo. E tem razão. Porque veja o seguinte, numa ação de desapropriação, a quem interessa os salários do perito? Ao expropriante, só o expropriado não interessa, ele não vai pagar. Se é 100, se é 200, se é 20 o salário, não importa para ele. Então o juiz fixou o salário, a fazenda impugna o salário, interpõe agravo, tem que depositar em 5 dias, então há uma urgência, interpõe agravo do instrumento. Eu tenho interesse em responder, para mim pouco se dá. Então, eu não vou dizer, olha, não juntou a cópia, não importa para mim. Então, esse parágrafo único do artigo 526 pôs fim a qualquer discussão e me pareceu de bom tamanho. Bom, recebido, e aqui diz assim que o agravo instrumento será distribuído incontinente para o relator. É engraçado, o legislador, quando quer dar rapidez, ao invés de ele arranjar verbas, arranjar estrutura para o Poder Judiciário, ele usa as palavras imediatamente, incontinente. Não adianta. Faz distribuição incontinente, não tem funcionário para levar o agravo. Estou exagerando aqui também. Não tem funcionário para levar o agravo para o relator, que adianta, distribuiu, ficou lá no cartório, e daí? Daqui 3 dias chega. Mas fica bonito colocar na lei incontinente. Então está aqui. Distribuído incontinente, vai ao relator. Em primeiro lugar, faz juízo de admissibilidade. Conhece ou não conhece do recurso, tempestivo, não tempestivo, vai ver se foram recolhidas as custas, se não foram, porte de retorno, de remessa, retorno, enfim, ele tem que, o agravante tem que recolher as custas, o porte de retorno e remessa. Só um detalhe para mostrar o nosso atraso. Porte de retorno e remessa é correio. E o senhor sabe como é que calcula o valor? Alguém tem ideia aqui? Tem uma balança para pesar o processo. Pesa o processo e pelo peso é calculado a porte de retorno e remessa. Ele tem uma balancinha no cartório para fazer isto. Eu não consigo entender essas coisas. Bom, mas em todo caso está lá. E ele vai fazer o juízo de admissibilidade. Diz o artigo 527, inciso 1, negar-lhe-á seguimento liminarmente nos casos do artigo 557. Aqui o legislador disse menos do que queria dizer. Negar seguimento é o juízo de admissibilidade e o agravo de instrumento não preenche os requisitos necessários, não tem os elementos indispensáveis. Mas não é isso só que ele vai fazer. Ele pode dar provimento, ele pode negar provimento. O
557 fala isto. Ele pode negar, pode dar provimento, ele pode decidir se estiver em confronto com súmula, etc. Então não é só negar seguimento. Ele pode negar seguimento, pode, mas ele pode negar provimento ou agravo, decisão monocrática. E se ele fizer isso, cabe aquele agravo de 5 dias previsto no artigo 557. Se ele superar essa fase, e aqui tem um detalhe importante, se ele superar essa fase, o agravo de instrumento preenche todos os requisitos legais. Ele vai ter uma de duas. E aqui o relator vai ficar limitado, porque tem uma de duas. Ou ele converte em agravo retido, ele diz, não há urgência, não é inadmissão de recurso e não é decisão contra os efeitos do recurso. Portanto, transforma o agravo de instrumento em agravo retido e determina sua remessa ao juízo de primeiro grau. Agora, se ele admitir o agravo, ele vai ter que dar tutela antecipada ou efeito suspensivo, porque o agravo é urgente. Então, aqui é uma de duas. Ou ele transforma em agravo retido, converte em agravo retido e remete, porque não é nenhuma dessas hipóteses, não há urgência nem nada. Agora, se ele for processar como agravo de instrumento, é porque é uma dessas hipóteses. E se for uma dessas hipóteses, ele vai ter obrigatoriamente que dar o efeito suspensivo ou a tutela antecipada recursal. Não tem outra solução. Evidentemente, desde que o agravante tenha pedido algum desses benefícios. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, o que está acontecendo no Tribunal de Justiça de São Paulo. A maioria dos relatores não faz a conversão, julga o agravo. Porque veja só o que acontece, faz a conversão, remete para o juízo de origem. Como não cabe recurso dessa decisão, eu entrei com o agravo de instrumento, o relator fez a conversão, não cabe recurso algum. O que eu posso fazer? Posso ter por mandado de segurança. Se aquele ato dele violou o direito líquido e certo meu, mandado de segurança. Então, mais um problema, mandado de segurança. Agora, se eu não interpuser mandado de segurança, vamos dizer, não interpus, vai transformar em retido e vai voltar para a comarca de origem. Quando o recurso subir, eu vou ter que examinar novamente o agravo retido. Então, os relatores estão processando tudo como se fora agravo de instrumento. E as turmas julgadoras estão julgando como se fora agravo de instrumento. Estão, entre aspas, assim, ignorando essa determinação da conversão de instrumento em retido. A redação que permite o efeito suspensivo, porque é uma coisa importante. Agravo não tem efeito suspensivo. Porque nós falamos assim, agravo tem efeito suspensivo. Agravo não tem efeito suspensivo. Agravo do instrumento permite que o relator suspenda o cumprimento da decisão impugnada. Nós falamos de efeito suspensivo. Suspenda, não é suspende o processo. Suspende a decisão impugnada e o processo vai prosseguir se for possível. E se não for, não prossegue. Mas vejam só, o juiz determinou que o valor de ofício entendeu que o valor da causa era muito aquém, fixou o novo valor e determinou a mim, como autor, que recolhesse em 10 dias as custas, sob pena de indeferimento da inicial. Perfeito? Eu entro com o agravo de instrumento e peço efeito suspensivo. Suspensivo o quê? Para suspender essa exigência. O relator suspende e o que vai acontecer com o processo? Vai prosseguir citação do réu. Então não é agravo de instrumento com efeito suspensivo. É agravo de instrumento no qual vou pedir efeito suspensivo em face de uma determinada decisão. E ao suspender essa decisão, pode ser, em cada caso concreto examinado, o efeito reflexo de suspender o processo. Se eu indefiro a testemunha do autor, antes da audiência, indefiro, no saneador indefiro, e é uma situação de urgência, porque a testemunha que eu arrolei está enferma, precisa ser ouvida. Então, isso vai se discutir, se der um efeito, quer dizer, aí não seria suspensivo, aí seria o efeito positivo.
Mas se for um caso de efeito suspensivo que tenha interferência no andamento do processo, o processo fica suspenso por efeito reflexo. Mas não é o agravo que suspende o processo. Suspensa é a decisão impugnada. E nesse mesmo dispositivo, antigamente se falava efeito positivo, coisa que o vale. E hoje é inquestionável o seguinte: ou suspende a eficácia do ato impugnado, ou se concede tutela antecipada recursal ou tutela antecipada de segundo grau. Porque veja bem, eu peço ao juiz uma tutela antecipada em primeiro grau, ele nega, vai ao tribunal. O que eu quero com o meu agravo? Que reforme essa decisão para, afinal, conceder a tutela antecipada. Então eu peço que o relator, dada a urgência, conceda de imediato. Pedi uma internação, foi negado em primeiro grau, em segundo grau ele vai me conceder a internação. Está chegando já no meu horário, mas duas coisinhas só para arrematar aqui. E que tenha ocorrido na prática e que constitui situações extremamente difíceis para resolver. Que é o seguinte: pela lei, o agravo deve ser examinado antes da apelação, seja qual for o agravo, retido ou de instrumento. Mas, dada essa dificuldade de organização em segunda instância, tem ocorrido que, às vezes, o agravo vai ser julgado depois que a sentença foi proferida. E aí surgem duas coisas. A sentença de primeiro grau foi proferida e transitou em julgado. E agora chega o agravo. O agravo está sendo processado, agora chega o agravo. E como é que faz? Está prejudicado o agravo? Não está prejudicado? Como é que decide? Vejam só os senhores. Vamos imaginar que na contestação o réu alegou parte ilegítima, o juiz afastou a ilegitimidade, ele, réu, interpôs agravo de instrumento, foi para o tribunal, por qualquer daqueles motivos está em andamento lá, não foi julgado. Aí o juiz de primeiro grau profere a sentença, como ele tinha afastado a ilegitimidade, ele não vai tocar mais no assunto, ele já decidiu lá atrás, ele julga pelo mérito. E por uma dessas desgraças, a parte perde o prazo recursal. Via de regra não vai perder, mas perdeu nesse caso. E agora? Julga o agravo ou não julga? Mantém, quer dizer, dá por prejudicado o agravo, ainda que manifesta a ilegitimidade de parte? Está dando para os senhores entenderem? Agora não. Fica olhando para mim que eu não tenho a solução. Porque essa é extremamente difícil, porque de um lado nós temos uma coisa julgada, o agravo vai modificar a coisa julgada, vai funcionar como ação rescisória. Mas por outro lado, pode prevalecer, porque veja, chegou o tribunal examinou o agravo e falou, é parte legítima, não. Vai prevalecer a sentença sobre a manta de coisa julgada, ainda que a parte seja manifestamente legítima? Eu confesso aos senhores que tenho minhas dúvidas. E as posições doutrinárias são dos dois lados. Então, a professora Tereza Celina combate que o agravo está prejudicado porque não pode funcionar como rescisória. E outros doutrinadores não. Cabe porque não tem cabimento manter uma decisão dessa natureza sob o manto da coisa julgada. Seria, guardadas as devidas proporções, aquilo que o professor Cândido Marcos defende, que é a relativização da coisa julgada. E outro, para finalizar, e outro detalhe.
houve a sentença, houve o recurso de apelação, o tribunal mantém a sentença e agora chega o agravo. Está prejudicado ou não está? Aqui há que ser feita uma distinção. Se o agravo diz respeito à matéria relacionada com o mérito da pretensão, está prejudicado. Se o agravo que eu interpus um agravo de uma tutela antecipada, foi negada, tentei, está no tribunal e se agrava, aí o juiz profere a sentença, julga improcedente meu pedido. Vai ao tribunal, o tribunal manteve a decisão. Quando chegar o agravo, agora, evidentemente, ele está prejudicado. Por quê? Porque a matéria retratada ali já foi apreciada pela sentença. Então está prejudicado. Mas se não for matéria tratada pela sentença, não está prejudicado. Imaginem, senhores, que eu impugnei o valor da causa. O juiz deferiu um valor, eu agravei, teve efeito suspensivo, chega a apelação no tribunal, o tribunal mantém a sentença. Agora chega o agravo para julgar o valor da causa. Está prejudicado ou não? Evidentemente que não. Bom, e como é que faz? Julga-se o agravo. Modificou-se o valor da causa. Isso vai ser objeto da fase de execução. Mas aí tem que julgar o agravo. Então, quando se fala assim, houve a sentença, houve a apelação, foi julgada a apelação, o agravo está prejudicado? Depende. Depende, não é como regra, vai depender de cada caso. Agora, na primeira hipótese, que é muito raro acontecer do trânsito de julgado, nós podemos ter situações concretas e a solução está prevista pela doutrina nesses dois polos. Pode estar prejudicado o agravo porque não pode funcionar como ação rescisória, ou não está prejudicado e vai ser apreciado pelo tribunal. Doutores, esse era em linhas gerais o que eu gostaria de falar do agravo. Eu espero que tenha sido útil aos senhores. Há uma gama aqui os presentes que vão desde o primeiro ano ao quinto ano, e então fica difícil para nós falarmos numa linguagem comum a todos. Então eu espero que tenha sido de alguma forma útil aos senhores, que os senhores possam ter interesse pela matéria, mas eu gostaria de deixar registrado que apesar das minhas veemências contra as coisas do direito, eu tenho imensa crença naquilo que nós fazemos. Eu sei que existem muitas falhas, mas em toda instituição existem também inúmeras falhas. Nós não somos tão ruins como falam, porque quando se fala de advogado, de juiz, de promotor, sempre se fala com o nariz torcido. Nós não somos tão ruins assim. Temos nossas deficiências? Temos, mas não há instituição que não tenha. Então, como eu estou vendo aqui, para uma sexta-feira à noite, em Ribeirão Preto, que tem o mais famoso chopes do Brasil, vendo jovens como os senhores e as senhoras daqui, eu tenho esperança de que as coisas possam melhorar. A minha geração não conseguiu, infelizmente, muita coisa. Mas eu tenho sempre esperança, eu tenho 3 filhos, e tenho uma grande esperança neles, que eles consigam realizar. E o fato do senhor estarem aqui, representa indiscutivelmente uma grande motivação que os senhores têm. E espero que a mantenham, e espero que mantenham principalmente a esperança e o sonho que os senhores têm. Muito obrigado. Pessoal, eu peço que vocês aguardem um pouquinho em respeito ao palestrante, por favor. O professor João vai fazer uma pergunta. Quem tiver perguntas pode trazer à frente. Nós vamos fazer o sorteio também de 2 DVDs. Doutor, parabéns pela palestra. Eu gostaria que o senhor pudesse falar para nós, uma forma também bastante sucinta, em razão do tempo, como funciona a figura do novo agravo interno dentro do tribunal, com relação principalmente aos despachos do relator, com relação ao recebimento do agravo. E também o senhor teria a condição de alguma visão crítica em relação ao processo trabalhista, que usar subsidiariamente o processo civil, e eles não contemplaram a figura do agravo de instrumento. O senhor tem alguma crítica? Qual a razão de não ter essa utilização? A questão formulada pelo ilustre professor, doutor João, mas ilustre professor, diz respeito ao chamado agravo interno. Esse agravo interno, alguns chamam de agravo regimental,
e eu brinco dizendo que alguns mais carinhosos chamam de agravinho. É um agravo que só existe em segunda instância. O prazo para ele é de 5 dias. É um agravo que não tem maiores formalidades, ele é interposto no prazo de 5 dias por uma petição escrita. Posso juntar documentos, se eu tiver algum, eu vou juntar. Se não tiver, é uma petição simples, no qual eu me insurjo. E o que vai fazer este agravo interno? Vai fazer com que aquela decisão do relator seja apreciada pela turma julgadora, seja pela Câmara ou pela turma. Por quê? Porque o julgamento de segundo grau me dá direito de um julgamento colegiado. Assim como eu tenho uma sentença ou uma decisão de primeiro grau monocrática, eu tenho direito, em segundo grau, a um julgamento colegiado. Acontece que o legislador, por delegação, transfere do órgão colegiado para o relator a possibilidade de ele monocraticamente decidir. Então toda decisão dele, tem exceções, mas toda decisão dele dá direito àquele que se sentir prejudicado interpor o agravo de 5 dias. Qual é a finalidade desse agravo de 5 dias? É permitir que a Câmara julgue. Então nós temos agora o julgamento colegiado. Esta é a razão. Agora, o que tem acontecido? Como tem havido um grande número desse agravo de 5 dias, além dos casos expressos previstos em lei, lá no artigo 557, quando o relator, por exemplo, nega seguimento ao recurso, aquele que se sentiu prejudicado tem um agravo de 5 dias. Aqui, no 527, quando o relator converte o agravo instrumento retido, não cabe recurso. Não cabe. A lei, o projeto de lei previa o recurso de 5 dias, o agravo. Quando veio a lei, aboliram. Então não cabe em princípio. Então seria, a razão desse agravo de 5 dias teria essa finalidade, de permitir um julgamento íntegro. Qual é o julgamento íntegro? Pelo colegiado. Seria essa a razão, não sei se é o seu pensamento, mas seria essa a razão. A outra pergunta, doutor. A não aplicação do agravo de instrumento no processo trabalhista. É uma coisa, eu não sei se os senhores tiveram isso, mas quando eu estudei, há muitos anos atrás, segundo alguns no século passado já, né? Então eu estudei, havia sempre uma crítica muito grande à Justiça do Trabalho, que ali era para fazer acordo, enfim, uma porção de coisa. Eu nunca compartilhei disso, mas sempre se ouvia esse comentário com uma justiça menor. No entanto, se nós analisarmos, todos os avanços do processo civil foram trazidos da Justiça do Trabalho. Todos os avanços. Tudo que nós temos aqui de mais moderno, vamos chamar assim, veio. Conciliação, só para lembrar algum, conciliação, citação pelo correio, coisa que não havia. A citação pelo correio para nós só era permitida em certas situações de pessoa jurídica, agora é regra, que já era regra na Justiça do Trabalho. Mas não sei porquê, na Justiça do Trabalho não admite agravo. Não obstante, eu tenha feito algumas críticas à regra geral, eu tenho para mim que o agravo é um instrumento de maior simplicidade e facilidade, e que deveria ser aplicado também na Justiça do Trabalho. Porque toda atividade está sujeita aos seus equívocos, o juiz lá também erra, e errando, como é que eu faço? Qual a solução que eu vou ter? E tem um detalhe importante, e foi muito oportuno na sua indagação, que é o seguinte.
Diz agora que acidente do trabalho prevista no Código Civil é da Justiça do Trabalho. Muito bem. Então, a minha indagação é o seguinte: o que existe na Justiça do Trabalho? Reclamação. Reclamação decorrente da relação de emprego, benefícios salariais, hora extra, etc, etc. Acidente na empresa não é relação de emprego, não tem nada a ver com contrato de trabalho. Qual vai ser o procedimento? Reclamação trabalhista ou um procedimento ordinário, processo de conhecimento rito ordinário? Se for processo de conhecimento rito ordinário, onde vai buscar? No CPC. E se for buscar no CPC, tem que caber agravo. Está dando para entender? Quer dizer, a dificuldade que as coisas estão se tornando para nós. Porque, para nós, para quem eu não advogo, então não é para mim. Mas quem for advogar, como é que vai fazer? Vou ter uma causa lá na Justiça do Trabalho, porque o empregado caiu, ele vai ter que provar a culpa. Mas não pela CLT. Vai ter que aplicar subsidiariamente o CPC. Petição inicial, citação, etc. Tudo no CPC. Porque não tem outro jeito. E se for aplicar o CPC, agravo. Porque o senhor imagine, lá no Justiça do Trabalho, um acidente ocorrido dessa forma, porque pode ser qualquer empregado, inclusive empregado doméstico. Então, veja só, uma empregada doméstica teve um acidente, ela vai querer uma tutela antecipada lá para assegurar ou garantir a sua futura indenização com o arresto dos bens do patrão. É uma tutela antecipada, pode chamar medida cautelar como queira, é uma tutela. Concedeu e o juiz concede, falou, realmente ela tem grande chance de vencer a demanda e o único bem que ele tem é automóvel, eu vou arrestar. Não tem recurso. Então, são coisas que... A TV Trinolex, que gentilmente foi convidada pela UNAEP para a 58ª Semana Jurídica, tem a honra de entrevistar agora o ilustríssimo senhor Dr. José Horácio Sintra, que acaba de ministrar a brilhante palestra sobre o agravo e suas inovações. Boa noite, doutor. Boa noite. O que levou o senhor a optar pela carreira jurídica? Eu não saberia responder com muita precisão, porque eu soube por terceiros que desde criança eu dizia que queria ser juiz. Não tenho essa lembrança, mas acabei entrando na faculdade de Direito, gostei muito. E principalmente depois que ingressei na magistratura, passei a gostar mais ainda da vida jurídica ou da vida ligada ao direito. Como juiz, fiz a carreira toda, cheguei a desembargador e a questão de alguns anos atrás me aposentei e agora exerço apenas o magistério. Doutor, a redação anterior do artigo 527, inciso 2º do CPC, em decorrência da Lei 10.352 de 2001, previa a possibilidade de recurso da decisão do relator que convertia em retido o agravo de instrumento. Entretanto, agora ter-se-á como irrecorrível. Dessa forma, o mandato de segurança não voltará a ser empregado em larga escala para atacar a decisão de conversão indevida, representando um verdadeiro retrocesso? Isto é a ideia que se tem, que possa ocorrer efetivamente a interposição do mandato de segurança, a impetração do mandato de segurança, toda vez que o juiz, o relator, converteu o agravo de instrumento em agravo retido. Por isso, talvez, que muitos relatores não estão fazendo a conversão. Estão julgando o agravo para evitar um incidente dessa natureza. Mas o único caminho que restaria ao agravante que se sentir prejudicado pela transformação ou pela conversão do agravo de instrumento em retido seria o mandato de segurança. Não tem outro remédio jurídico. A alteração do CPC visa por fim a proliferação absurda de agravos de instrumento que, a partir da Lei 9.139 de 95, assoberbam cada vez mais os tribunais. O senhor entende que este objetivo foi alcançado? Poderá haver agora a proliferação de agravos retidos? Não acredito que tenha posto fim. Aliás, há uma incoerência, porque se esse for o objetivo do legislador, reduzir o número de agravos de instrumento, ele lá atrás, quando fala decisão da liquidação e fala decisão que resolve a impugnação e a execução, ele fala em agravo de instrumento. Então, ele reduz aqui e cria lá. E esses dois agravos, previsto para a decisão da liquidação e previsto para a decisão da impugnação, não podem ser convertidos em retido.
Se o agravo retido deve ser oral e imediato, conclui-se que, se não interposto em audiência, estará preclusa a oportunidade de discutir aquela decisão proferida. Entretanto, com nova redação, o legislador decidiu mexer em algo que não era de modo algum problemático e transformá-lo numa dificuldade para as partes e principalmente para o juiz, pois seu advogado terá que, de pronto, sem muito tempo, elaborar suas razões e interpor seu agravo retido. O juiz, por sua vez, poderá ter sua pauta de audiência prejudicada. Dessa forma, o juiz pode limitar a palavra do advogado e interpretar o que exatamente quer dizer o sucintamente previsto em lei, visto que cada caso é um caso? A utilização de termos imprecisos leva a isso que a senhora está dizendo. Há uma dificuldade muito grande para dizer, para que o juiz possa limitar o tempo do agravante nas suas argumentações. Sucinta, o que é sucinta? Quanto tempo vai levar isto para que seja sucinto as razões de um recurso? Agora, o outro aspecto, em se tratando de audiência de instrução e julgamento, a lei é clara. É agravo retido sob a forma oral. A única exceção que eu posso verificar é se numa audiência de instrução e julgamento houver uma decisão que possa causar perigo de dano ou difícil reparação, aí é o cabimento do agravo de instrumento. Fora essa hipótese, é só agravo retido oral imediatamente. Recapitulando, isso não será ponto de divergência e embate entre advogado e juiz? Perfeitamente. Toda vez que a lei não traz uma clareza na sua redação, ou ela permite múltiplas interpretações, indiscutivelmente, no dia a dia, acaba redundando em conflito, entre aspas, entre advogado e juiz. Finalizando, qual mensagem o senhor deixa para os telespectadores da TV Trinolex.com? O que eu posso dizer é para aqueles que são ligados ao direito, que nós constituímos realmente um baluarte da democracia, o advogado, o juiz, o promotor, e que nós devemos ter consciência dessa nossa postura e tentarmos nos aprimorar cada vez mais. É isso que eu desejo a todos. Doutor, obrigada. A Trinolex.com agradece.